Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de Berenice Quinzani Jordão, reitora da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Berenice, no bloco anterior nós finalizamos ali você falando do desmonte de algumas escolas públicas, do ensino fundamental e ensino básico. Recentemente, o governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, resolveu fechar algumas escolas, dizendo que tinham poucos alunos, que estava tendo um custo muito alto, né? Isso teve uma repercussão muito grande em todo o estado, principalmente em São Paulo, nas grandes cidades, escolas foram invadidas, em Tupã não, né? Acho até que deveria, né? Para mostrar aí o descontentamento da população, porque essa invasão foi o que levou o governador a suspender, ele não cancelou, mas ele suspendeu até segunda ordem, né? Esse fechamento de escolas. E teríamos aí muita gente que não tem meio de locomoção, tendo que ir para andar muitos centenas de metros, até quilômetros, levando seus filhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho carro, mas eu já vejo que é uma dificuldade, pegar um, pegar outro, o horário é diferente, tenho 2 filhos nas escolas, mas imagina quem não tem essa facilidade, quem está trabalhando. E isso, certamente, que levaria outros estados, né, a fazer o mesmo, se desse certo em São Paulo. Como não deu, provavelmente não vai acontecer em outros. Como você vê essa tentativa de fechamento de escolas? É o caso de fechar escolas? Dizem aí que o número de alunos tem caído por causa da queda da natalidade. É isso mesmo ou você vê por outro ponto de vista? Eu vejo, primeiramente, eu tenho uma rejeição à ideia de se fechar escolas, total rejeição, porque acredito que nós devemos trilhar um caminho inverso a esse. Quanto mais escolas, mais vagas tivermos oportunizando as nossas crianças e os nossos jovens, mais desenvolvido é um país, né? Eu acho que a educação é a fonte motriz principal do desenvolvimento pessoal e social, né? A sociedade ela só se desenvolve e se consolida com esse seu desenvolvimento se ela tiver educação, antes de mais nada. Então, é uma ideia com a qual eu não consigo compartilhar de maneira nenhuma em princípio. Pode ser até que se o governo do estado tivesse debatido essa questão com a população de maneira mais aberta, tivesse conseguido demonstrar, angariar um pouco mais de apoio, demonstrando que o programa precisaria valorizar outros aspectos da educação que não tivessem valorizado, porque, segundo eu não acompanho bem de perto, é até mais difícil eu dizer, porque não atuo como profissional dentro do ensino no estado de São Paulo. Estou sediada no estado do Paraná. Mas como no Paraná também, lá também é um governo do PSDB, e tivemos, infelizmente, uma ideia já aproximada. Mas não foi, né, posta em prática. Não foi posta em prática, embora tivéssemos tido uma proposta que foi levada e abortada já dentro da própria Secretaria de Educação do Estado antes da sua implantação. Ela não pôde ser implantada porque houve já não houve uma plena sintonia entre todos os âmbitos, todas as instâncias afetas à Secretaria de Educação. Então, ela ainda não foi implantada. E certamente piorou com essa péssima repercussão aqui dessa atitude do governador de São Paulo. Isso reflete lá. Refletiu e não foi adiante. Por enquanto, não temos esta proposta colocada adiante. Mas é preocupante uma situação como essa. Eu digo, a menos que o governo do estado tivesse realmente números e dados que mostrassem que outros setores de atuação na educação fossem prioritários nesse momento e fosse necessário transformar alguns espaços em atividades outras que afetariam estes setores ainda da educação. Mas isso não ficou demonstrado e nem ficou comprovada a necessidade de fechamento de um número tão grande de escolas, né, com junção
de estudantes de uma mesma faixa etária, numa mesma série, no mesmo nível de escolaridade. E isso também não ficou demonstrado para a população de que seria uma vantagem. Então eu acredito que, espero que, a menos que venha a ser de fato muito debatido e de plena participação e assim uma aceitação por parte da opinião pública, né, que isso realmente não seja implantado no Estado, porque não houve. Eu acho que nós temos que trilhar o caminho inverso, né? O número de vagas tem que ser ampliado, a educação tem que ser fortalecida, colocando de preferência uma escola em cada unidade de residência, base residencial, comunidade, fazer com que as crianças e os jovens tenham contato com a escola, os pais tenham contato com a escola e que o ambiente escolar seja predominante no nosso meio social. Em Curitiba, em abril, aconteceu um fato lamentável aí, que havia um protesto de professores em frente ao Palácio do Governo, se não me engano. Dia 29 de abril. E eles foram ali duramente reprimidos pela polícia, cerca de 200 ficaram feridos, cerca de 9 ou 10 com gravidade, né? O que aconteceu lá? Como você vê essa situação? Foi um protesto bastante participativo, foi bastante amplo, porque foi assumido pelos professores de todo o ensino público estadual, em todos os níveis, né? Desde o ensino básico até o ensino superior. Houve, na verdade, uma tentativa de um ajuste fiscal do Estado para colocar as contas de governo que haviam terminado, segundo todo o processo de campanha para novo governo estadual. Em todo o processo de campanha em 2014 não havia surgido como um problema do Estado o ajuste de contas. O governador assume e a situação é outra. E a situação era diferente e o ajuste ele viria a ser feito por proposta do novo governo, com um envolvimento dos recursos do Fundo de Previdência dos servidores públicos e outras medidas que envolviam diretamente os setores do executivo, né? Não trabalhou, não se propôs ou não eram envolvidos os dois outros níveis de tomada de decisões, que é o judiciário e que é o legislativo e o judiciário. Apenas setores do executivo e principalmente os professores seriam os diretamente atingidos pelas medidas. E isso produziu uma série de manifestações que culminou no dia 29 de abril com uma grande manifestação que já ocorria há uns 10 dias, por ocasião da votação dessas medidas na Assembleia Legislativa, no dia em que ocorreria a votação definitiva, que foi 29 de abril, a manifestação se ampliou mais ainda em frente à Assembleia Legislativa, que fica lado a lado com o Judiciário e com o Palácio de Governo, e ali na praça pública iniciou-se uma praça de guerra, de fato, uma coisa nunca vista, porque barulhos de bomba e bombas caíam do céu sobre aquele conjunto de manifestantes que estava inclusive acampado há mais de uma semana ali na praça em frente aos Três Poderes. E isso, logicamente, assustou a todos, e não só assustou, mas foi um atentado mesmo contra aqueles manifestantes, inesperado, né? E isso causou muita revolta, marcou como um dia
de luta, né, dos professores, e todo 29 de abril agora parece que se transformará em um dia de luta, e isso foi realmente surpreendente por parte da população. Toda a população se surpreendeu e não aceitou essa postura, porque de fato é uma situação que poderia ter sido evitada num momento em que eram necessárias medidas enérgicas econômicas para colocar as contas do Estado em situação de governabilidade, vamos dizer assim, conforme o próprio governo do Estado passou a anunciar. Eram medidas que não deveriam ter vindo com a violência que vieram sobre manifestantes. Então, a opinião pública também não foi favorável a essas medidas. E essas medidas que o governo do Paraná queria implantar, no final, em que pé ficaram? Foram retiradas naquela ocasião, né, não foram votadas, embora algumas delas já tenham, com uma nova roupagem, passado por outras votações, né, por outras formas de conduzir. Acabaram sendo modificadas um pouco as regras que estavam em vigência no governo anterior. Por outros mecanismos, o governo foi obtendo um controle maior destas contas do Estado. Hoje, no final do ano de 2000, agora no final deste ano que estamos, 2015, até saiu na própria Folha de São Paulo uma reportagem mostrando a situação dos estados do país, e o estado do Paraná é um dos únicos que alcançou uma condição de estar com as contas no azul. Então ele saiu daquela condição de ingovernabilidade para uma condição de governabilidade e não está mais no limite da lei. Sem todos os cortes que ele queria fazer na educação. Sem todos os cortes que queria fazer na educação. Ou seja, era possível resolver. Exatamente. Algumas medidas foram tomadas, com outras... Mas não na totalidade. Não, né? Na totalidade delas. Então houve sim um problema. Assim, hoje nós vemos que está muito mais difícil conduzir as instituições públicas. Nós tivemos, por exemplo, nas nossas 7 universidades públicas do Paraná, há que se fazer aqui uma ressalva de que o estado do Paraná é aquele estado que maior número de universidades públicas possui, né, dentro do país todo. Nós temos 7 universidades públicas estaduais mantidas pelo governo do estado. Só que os valores destinados a custear as universidades públicas, ele hoje está mais reduzido. Embora tenhamos 7 universidades, há 2 anos atrás tínhamos 6, e há menos tempo tínhamos 5, né? Há pouco mais de tempo tínhamos 5, as universidades foram se ampliando até por vontade política dos governos, né? Mas as verbas públicas não estão se ampliando na medida da ampliação das escolas. Então, há uma quantidade de recursos destinado que é bastante preocupante com o futuro das nossas instituições públicas. Mas com esse ajuste de gestão necessário para a gente conduzir, e com algumas dificuldades, mas assim mesmo tivemos aí um resultado que era aquele que o governo queria. Então, ele talvez precise pensar em outros mecanismos hoje, porque os ajustes dentro do executivo acho que chegaram no seu limite e ele vai ter que buscar a cooperação de outras esferas também de governo para ampliar esse esforço, né? Porque os servidores públicos já deram a sua parcela. Berenice, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de fazer uma última pergunta.
Estamos aqui no final de 2015, né? Quais as perspectivas e os desafios para 2016? Continuam os mesmos, aumentam? A possibilidade de novos cursos para 2016, além daquele que você já citou, será um curso não presencial. Como ficará 2016 para a UEL? Os desafios são, alguns deles se repetem, são bastante grandes, especialmente por esta questão de equacionar realmente investimentos, custeio, crescimento, expansão, pelo menos a vontade disso acontecer e a qualidade dos nossos cursos atuais, das nossas atividades atuais, com essas dificuldades econômicas que o Estado vem enfrentando. Acredito que esse será o grande desafio 2016. A luta contínua é para que tenhamos um pouco mais de agilidade dentro das nossas decisões. As universidades públicas paranaenses, elas não têm como, assim como as universidades públicas estaduais paulistas, as paranaenses não têm a sua autonomia universitária garantida por um repasse do governo do estado para que ela gerencie o seu próprio orçamento, as suas próprias contas e seus próprios investimentos, seu próprio crescimento e sua expansão. Nós não temos isso. Então, tudo o que vai ser feito, dependemos ainda de um aceno positivo do governo do estado. Isso nos dificulta bastante as ações. Ficamos muito engessados, muitas vezes, na nossa vontade de fazer mais, né? Ou de fazer mais e melhor. Então, nós almejamos, a nossa grande ansiedade é por conquistarmos a autonomia, que é o que daria, de acordo com a natureza da própria universidade, uma velocidade maior, uma dinâmica maior e a capacidade de termos a maior responsabilidade sobre os atos que fazemos, que praticamos. Isso não está sendo possível hoje. Quem sabe no ano de 2016 a gente consiga essa autonomia, continuamos lutando por ela, mas o principal é fazermos, por isso, voltando um pouquinho, por isso nós não temos grandes perspectivas de ampliar número de cursos e número de vagas. Talvez ficar nesse número de cursos, mas o que a gente quer é fazer com que as áreas que ainda não alcançaram a excelência, né, da qualidade do ensino, alcancem. A UEL está colocada entre as 13 melhores universidades públicas, melhores na área de ensino do Brasil, né? E estamos em número 87 entre as melhores universidades em todos os níveis, não só no ensino, na América Latina. Então, dentre 300 universidades, nós estamos como 87ª. Então, isso significa uma excelente qualidade já, mas ainda almejamos mais e lutamos por isso. Todos os dias a nossa luta é para melhorarmos naquilo que fazemos e ainda temos capacidade humana para realizar, às vezes dificuldades de infraestrutura, às vezes dificuldades de operacionalizar determinadas atividades, mas vencendo obstáculos com aqueles servidores que nós temos, com os docentes que nós temos, cada vez mais capacitados, e temos certeza de que podemos melhorar ainda a qualidade daquilo que fazemos. E se pudermos crescer em cursos, acredito que a universidade pública tem esse papel, é ofertar mais à população, acolher mais pessoas e, por meio da educação, transformar a nossa sociedade, né? Então, vejo que sem as universidades públicas, o Paraná não seria o estado que é, e o nosso índice de desenvolvimento humano, ele vem totalmente atrelado
àquilo que podemos inserir de conhecimento nesse desenvolvimento social. Então, esse é o nosso papel. Berenice, quero agradecer a sua presença, desejar aqui a você feliz ano novo, um ótimo 2016 e também que você consiga alcançar essas metas como reitora da UEL, né? Que toda a universidade consiga autonomia, consiga um melhor desenvolvimento em 2016, 2017 e avante. Tá certo, tá ótimo. Muito obrigada. Também desejo que o seu ano seja um ano muito feliz, cheio de realizações, principalmente satisfações pessoais, porque isso é o que nos dá o retorno, né? De que estamos fazendo bem. Então, que você tenha também muita felicidade no ano 2016. Agradeço de novo pela oportunidade de falar daquilo que a gente acredita, né? Que a gente faz com muito amor. Eu continuo me dedicando com muito amor ao que faço e acreditando no que faço. Logicamente, com a equipe que me acompanha, que é uma equipe muito comprometida, muito envolvida. Muito obrigado. Também muito obrigado você que nos acompanha. Hoje falamos com Berenice Quinzani Jordão, que é reitora da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigado pela sua audiência e continue no Canal 7.